Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kessia Marques, seja bem-vindo de volta ao Vendo a Mala. Gente, umas semanas atrás eu postei lá no Instagram perguntando pra vocês se tinha alguma coisa que dava receio, que dava medo de viajar pro exterior, que te impedia de viajar pro exterior. Daí eu coloquei uma enquete com algumas opções. Gente, povo batendo porta. Enfim. Eu coloquei uma enquete com algumas opções do tipo idioma, imigração, custos, contratação de serviços fora, como tipo aluguel de carro. E aí vocês votaram e eu fiquei de fazer vídeos pro IGTV para poder falar desses assuntos. Bem, o vídeo do IGTV tá lá, só que ele é mais curtinho, tem menos informações porque eu não queria fazer um vídeo muito grande pro Instagram. Eu acho que realmente os vídeos lá tem que ser mais curtinhos, mais rápidos. Então eu trouxe pro YouTube mais informações, um vídeo mais completo. O primeiro vídeo vai ser exatamente sobre serviços, sobre contratação de serviços no exterior, que foi da enquete que teve mais votos. E coincidentemente, meu vídeo da semana anterior, semana passada ficou sem vídeo, foi mal, gente. Mas meu vídeo da semana anterior eu falei sobre a locação de carro na Turquia, sobre como foi tirar a PID, etc. Então eu acho que casa muito bem a gente falar sobre isso agora. E também era um dos meus principais receios. A gente tem vencido isso a cada viagem, porque cada viagem é um aprendizado e a gente melhora. Então eu vou compartilhar com vocês um pouquinho das experiências que eu já tive e como que eu fiz pra poder perder esse medo e não deixar de fazer uma coisa por conta de medos, etc. Então, a gente vai falar sobre contratação de serviços. E aí, só para exemplificar o que seriam esses serviços para ficar mais fácil, é exatamente o que eu falei no começo. Aluguel de carro, compra de passagens internas, tipo de uma aérea que é só naquele país, que faz voos domésticos. Deixa eu ver o que mais. Eu fiz algumas anotações aqui para não esquecer. Compra de ticket de transporte público, por exemplo. Esse é mais simples. Compra de ticket de trem e etc. Bem, todas essas coisas, normalmente essas compras, essas contratações, você consegue fazer daqui do Brasil. E normalmente você consegue fazer com uma agência brasileira, né? Um site brasileiro que entrega todos os detalhes, todas as informações em português. Por este lado, é muito mais prático, é muito mais fácil, fica mais fácil encontrar as informações. Só que provavelmente você paga um pouco mais caro. Costuma essa compra de serviço, eu vou dar alguns exemplos para vocês, costuma ser mais caro e também pode ser que você tenha menos opções. Mas não deixa de ser uma opção, né, gente? Se facilita para você, se você não sente seguro de comprar em um site fora do Brasil, se você prefere comprar já em real, essa é uma possibilidade. Até porque quando você compra nos sites de origem dos outros países ou nos sites internacionais, você vai pagar na moeda local ou em dólar provavelmente. E mesmo que você pague na moeda local, se for em euro, por exemplo, vai converter para dólar na fatura, porque é assim que funciona no Brasil, daí vai converter para real, acaba saindo um pouquinho mais caro. Mas acaba saindo um pouquinho mais caro do que o valor na moeda local e não normalmente do que as agências. E aí eu exemplificando, vocês vão entender. E se você é como eu, que cada centavo importa, daí eu vou te falar como fazer essas contratações e como se precaver de acontecer algum problema, ou pelo menos dos problemas mais comuns. A primeira coisa, minha primeira dica, e eu posso até ser repetitiva com isso, é pesquise, gente. Pesquisa. A informação tá aí, tá na internet, tem muitas outras pessoas assim como eu que viajam e fazem postagens em blogs, no YouTube, no Instagram, dando dicas. Então, a informação tá toda disponível, você só tem que pesquisar e ler. Ah, Kessia, mas eu leio, fico confusa e não entendo muito bem. Então, eu vou te dar algumas dicas para você poder tirar essas dúvidas e ajudar nessas pesquisas que você precisa fazer, né? Até porque, quais são as pesquisas que você precisa fazer? Nessa viagem que eu falei no vídeo anterior sobre locação de carro, a gente foi pra Turquia e foi pra Suíça. E aí eu principalmente tinha um receio muito grande de locar carro, de dirigir na neve, na verdade. Não seria eu que iria dirigir, normalmente é o Éder, só que o fato de nunca ter dirigido na neve, precisa de corrente, não precisa, qual tipo de carro, se é seguro, se derrapa, todos aqueles medos, assim. Daí eu comecei a pesquisar freneticamente sobre como é dirigir na neve, como era dirigir na Suíça, como era locar carro, se tinha perigo das estradas estarem fechadas e tudo mais. Pesquisei muito, muito, muito sobre isso, vi que tinha prós e contras, principalmente no inverno, o maior benefício pra gente seria não ter que ficar indo pra estação, arrastando mala pra cá, arrastando pra lá, tendo que pegar táxi às vezes, ou transporte público com mala pra poder ir pra estação de trem, pra poder ir pra outra cidade. E também para ter mais liberdade de ir para outros lugares. A gente decidiu que ficaria mais numa cidade, decidiu que ficaria menos em outra e tudo mais. Então a gente queria essa liberdade, por isso que a gente queria ir de carro, queria fazer a Suíça de carro. E aí de todas essas coisas, o meu maior receio era acidente de carro, né, gente? Derrapar um carro, bater e provocar um acidente, ou então... Enfim, o nosso cartão de crédito nos dá direito ao seguro do carro. É o mesmo seguro que a locadora oferece. Só que esse seguro normalmente não tem cobertura
de vidros. Então, faróis, lanternas, retrovisores não estão cobertos. Então, se acontece um acidente ou se quebra só uma dessas partes, você não está coberto pelo seguro, não adianta pagar a franquia, você tem que pagar o conserto. Para alguns casos isso pode ser barato, para alguns casos isso pode ser muito caro. Então a gente avaliou que não valia a pena o risco e eu queria um seguro que cobrisse tudo. Então eu queria um seguro que cobrisse tanto a possibilidade de acidente, quanto de roubo, quanto de arranhão. Ah, você tá indo para um país de primeiro mundo e tá preocupado com roubar carro. Gente, quando eu viajo, eu quero garantir que a minha viagem seja de férias, seja tranquila. Então eu faço o máximo possível aqui para que a minha viagem seja perfeita lá. Então é por isso que eu verifico todas as formas de me precaver. Daí, beleza. Comecei a pesquisar sobre locação de carro, pesquisei em agências do Brasil, pesquisei em agências fora que eu já tinha ouvido falar, e numa dessas pesquisas eu caí numa agência grande chamada Auto Europe, que faz locação de carro na Europa toda, em vários países no mundo todo. E aí eu achei interessante porque os preços estavam muito competitivos, mas eu fiquei com o pé atrás. Eu falei, não, peraí, esses preços estão muito mais baixos do que outros sites no Brasil, até do que outros sites fora do Brasil, estava muito mais barato. E aí eu fui pesquisar, fui ler as avaliações fora, né? Fui no TripAdvisor, em outros locais, fui ler as avaliações. Tinha bastante reclamação? Tinha bastante avaliação positiva também. Daí eu fui ler as avaliações negativas para entender quais eram os problemas que essas pessoas tiveram, se isso era um empecilho para eu fazer essa locação, ou se foi um erro da pessoa, ou se foi uma confusão, um erro de comunicação, tudo isso pode acontecer. Então não adianta só olhar as reclamações. Claro que se a empresa tiver uma reputação muito ruim, aí você foge. Mas se tem um número considerável de avaliações boas e um número também considerável, né, mas mais baixo, claro, de avaliações ruins, você tem que ler e entender. Daí eu fui ler, tinha pessoas reclamando que o cartão de crédito não passou e aí não conseguiu retirar o carro. E aí, lá no site da Auto Europe, eles explicam que o cartão de crédito tem que ser o nome da pessoa que vai dirigir, né, que tá a locação. Então, por exemplo, normalmente eu faço as reservas tudo no meu nome, mas no caso do carro eu faço no nome do Éder porque é ele que vai dirigir. Porque senão eu tenho que fazer no meu nome, retirar o carro no meu nome, colocar ele como motorista adicional e pagar por isso. Porque normalmente as locadoras cobram um valor diário por um motorista adicional. Nesses casos, a gente também tenta levar mais de um cartão de crédito internacional, no nome do Éder, no caso, mesmo que seja um adicional, vamos supor, eu tenho um cartão internacional, ele tem um cartão internacional, a gente solicita um adicional, mesmo que seja só por um período curto, para garantir que tenha mais de um cartão no nome dele. Vai que um não passa. E aí a gente tinha essa garantia, né, do cartão de crédito. Aí tinha reclamações do tipo, eu cheguei de madrugada para pegar o carro e me cobraram uma taxa que não estava prevista. Também no site da Auto Europe, lá nas regrinhas de locação, é muita coisa para ler, gente? Só que também o que é melhor? Você parar 1-2 horinhas para poder ler tudo, todos os detalhes. E outra coisa, eu leio e vou anotando os detalhes principais, para você não ter que buscar tudo de novo, né? Senão você lê uma vez, depois quando você tiver uma dúvida você esquece, tem que ler de novo, não dá. Então eu já anoto as informações principais. E aí, tinha reclamações desse tipo, de ter que pagar uma taxa, tinha reclamações do tipo, a locadora tentou cobrar um seguro adicional, tentou vender ali, forçar um seguro adicional. Na Auto Europe também fala que todos os seguros já estão na locação, então se a locadora tentar vender, você não precisa comprar. Se você tiver algum problema, tem um telefone de atendimento, de assistência da agência, da Auto Europe. Então tudo isso, todas as reclamações das pessoas estavam explicadas no site, de alguma forma. Claro que, gente, pode acontecer algo que não está previsto, ou algo que você não esperava que acontecesse com você. Por exemplo, vamos supor que o cartão do Éder não passem os dois. A gente teria uma dor de cabeça? Teria. Provavelmente teria que ligar no banco no Brasil para poder verificar por que não está passando e tudo mais. Então, já saí daqui com limite sabendo que para passar o carro tem o pré-bloqueio, tinha gente reclamando disso também. Existe um pré-bloqueio que normalmente é no valor da franquia, ou às vezes um pouco mais baixo, depende. Que depende do carro que você loca. E aí pode ser, por exemplo, na Turquia eles bloquearam 1.000 liras turcas. Na Europa eles bloquearam, se não me engano, 2.000 euros. Então assim, olha a diferença, né? A lira turca custa um sexto, um oitavo do euro. Na Turquia foram 1.000 liras turcas, né? Super fácil de ter no cartão, esse limite. E na Suíça foram 2.000 francos suíços, que dá mais de 10 mil reais. Então eu tinha que ter limite no cartão para poder fazer esse pré-bloqueio. Pode ser também que esse valor muito alto é porque a gente pegou um carro maior, um carro um pouco mais caro, era uma SUV, a gente tinha pego uma Volvo V40 eu acho, e aí eles trocaram pro Jeep Compass, que era da mesma categoria, mas enfim, eram carros mais caros, mas ainda assim, gente, se fosse metade do preço, se fosse 1.000
euros, ainda seria muito. Então você tem que ter esse limite no cartão. É mais uma informação importante que você precisa checar. Eu tenho limite para isso? Eu vou conseguir passar esse pré-bloqueio? Porque se não passar o pré-bloqueio, eles não liberam o carro. Então, me precavi de todos esses problemas. Tem outros também que estavam relatados. Daí eu verifiquei as informações, verifiquei como fazer. E aí, outra parte muito importante que aí eu fui ler, que essa Auto Europe, eles têm um seguro que não é da locadora, é da agência, que chama Total Cover. Você paga um seguro pra agência, e aí se acontecer um acidente, se roubarem o carro, etc., você tem que pagar a franquia pra locadora, só que você aciona o seguro da agência e eles te reembolsam esse valor. Então não é que você não vai pagar a franquia caso algo aconteça. Não é que você não vai pagar pelo prejuízo, etc. Então, no caso, tem que ter limite no cartão, por isso que eles fazem esse pré-bloqueio. Só que eu não vou ficar com prejuízo nenhum se acontecer alguma coisa. Então, assim, meus medos foram sendo tirados, porque aí eu vi que não era tão problemático de dirigir na neve. Se tivesse muita neve mesmo, dava pra dirigir com corrente. Vários outros detalhes que eu não vou falar dos detalhes sobre dirigir na neve. Mas enfim, tirei todos os meus medos, olhando as reclamações das pessoas e checando se aquilo ali seria um incômodo pra mim. Então, essa é a parte mais importante. Quais são as reclamações, o que pode dar errado, como eu posso me precaver desses problemas. Daí, com esse Total Cover, a gente estaria totalmente coberto dos problemas que pudessem acontecer. E aí, assim, aí eu li como é que era a retirada de carro na Suíça, o que eu precisava, por exemplo, para dirigir, se precisava da PID, que é a Permissão Internacional para Dirigir, se não precisava. Mesmo se não precisasse, para alguns países eu recomendo que tire. Nesse caso a gente não precisava nem para a Turquia nem para a Suíça, mas a gente preferiu que o Éder tirasse para garantir que não tivesse nenhum problema. Então é realmente se precaver de que algo possa dar errado, gente. Li sobre como é que era pagar pedágio, né? Quanto que isso custava, porque às vezes isso inviabiliza andar de carro dentro do país. Eu sei que na Itália, por exemplo, os pedágios são caros e às vezes inviabiliza você querer fazer a Itália de carro. Ou então vale mais a pena fazer só uma parte de carro. Na Suíça é um adesivinho que você paga um valor fixo e aí você pode andar por tantos dias, 10 dias, 30 dias, não lembro. Mas a nossa locação já estava inclusa. E aí é isso, gente. Todas as dúvidas que você tem ou medos que você tenha, você tem que buscar a solução antes. Ou a possível solução antes desse problema para você já ir precavido e não ser pego de surpresa. Até porque quando você chega num país desses, mesmo que não fale inglês, nesses lugares vai se falar inglês, né, no atendimento turístico, eles vão falar inglês, mas se o seu inglês não é tão bom, ou se você tem um pouco de dificuldade de se comunicar, pode ser um problema. Então você tá com tudo anotadinho, com todas as informações, com a reserva, todos os detalhes já checados, é muito mais fácil, você vai evitar bastante problema. Tá bom? E aí, só para citar outros exemplos, quando a gente foi pra Europa em 2018, a gente ia fazer a Itália de trem. Nesse caso, a gente não locou carro, a gente ficou 20 dias na Europa, entre voos entre os países, né? E trem dentro da Itália, por exemplo. E aí, quando eu fui comprar as passagens de trem da Itália, aqui tinha, né, comprando do Brasil, tinha a opção de eu comprar em sites de agências brasileiras, ou em sites internacionais, que tem site em português também, que no caso, um dos que eu olhei que tem passagens tipo na Europa inteira é a Rail Europe, e eles revendem, né, as passagens dessas outras companhias de trem, só que era muito mais caro. Eu pesquisei na Trenitalia, por exemplo, que é uma das principais, é a principal empresa de trem na Itália, e era muito mais barato. Então eu preferi ler, tentar entender, nem que eu pegasse, na época eu tava estudando um pouquinho de italiano, gente, mas era bem pouquinho, eu não entendia tanto. Daí eu pegava, traduzia, via como é que comprava, pesquisava como comprar passagem, etc. E eu comprei todas as passagens no site da Trenitalia mesmo, ou da Italo, que é a outra empresa, porque saía muito mais barato, eu comprava direto com a companhia, se eu tivesse algum problema é mais fácil resolver direto com a companhia do que resolver com a agência intermediando, tá? A não ser que você vá, gente, comprar um pacote de viagens com a agência tipo CVC da vida, que você vai comprar o pacote completo. E aí ela resolve qualquer problema que você tenha, né? Por exemplo, você teve um problema com, sei lá, alguma coisa foi cancelada, alguma coisa foi modificada, eles fazem toda a modificação. Eles cobram por isso, claro, mas é uma forma mais segura para quem tem medo e etc. Outro exemplo também, na Turquia, eu não estava conseguindo achar passagem barata para poder voar dentro da Turquia. As passagens estavam muito caras, um trecho estava tipo 400, 500 reais, sei lá, de Istambul para Capadócia. E a gente ia fazer 3 voos internos, se eu não me engano. Gente, eu acho caro pagar 500 reais num trecho só. Aqui no Brasil é bem comum, né, esses preços, mas eu sei que na Europa não é tão caro assim. Daí eu pesquisando sobre passagem, pesquisei no Google Flights e achei passagem interna na Turquia, as mesmas que eu tava achando por 500 reais, por cento e poucos reais. Só que eu não conseguia comprar essa passagem, por exemplo, pelo Decolar da vida, ela não aparecia.
E aí eu clicava no site do Google Flight, né, para ir para o site da empresa e, gente, tudo em turco ou em inglês. Mas dei o jeito, fui pesquisar. E é muito importante sobre trem e avião é você precisar a sigla do aeroporto ou o nome da estação, para você não correr o risco de comprar, por exemplo, em Roma tem 2 estações de trem. E aí você não comprar em uma e ir para outra no dia da viagem. Aeroporto é a mesma coisa. Em Istambul, por exemplo, tem 2 muito distantes um do outro e você não comprar uma passagem para um lugar e ir para o outro, tá? Sempre checar todas as informações, anotar tudo bonitinho. Usa um aplicativo de viagens que te ajude. Eu uso o Kayak, eu já recomendei esse aplicativo, eu acho ótimo. Ele coloca todas as suas reservas lá, organiza, então fica fácil você visualizar e você ter essa informação mais fácil, ter as reservas, né, os comprovantes, os e-mails da sua viagem. Tá bom, gente? É isso, eu acho que tem muita coisa pra gente falar sobre esse assunto, mas eu não quero fazer um vídeo mais longo, esse vídeo tá longo demais. Mas é isso, espero ter ajudado vocês. Se tiver dúvidas sobre esse assunto ou outros medos sobre viajar pro exterior, coloca aqui nos comentários pra gente. Faz seu comentário sobre alguma experiência que você já teve também nesse sentido, tanto negativa quanto positiva. E aí a gente vai se ajudando, tá bom? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Me siga lá no Instagram, vem.vemnamala. Esses conteúdos vão estar lá no blog também, gente. Vou voltar a atualizar o blog pelo menos uma vez por semana, www.vemnamala.com. Tá bom? E aqui em cima tem os últimos 2 vídeos do canal para vocês assistirem, tá bom? Vai lá em vídeos, tem bastante coisa, tem playlists, tem bastante conteúdo sobre viagens aqui para vocês, bastante dicas. E até o próximo vídeo, tchau, tchau!